Amém. Glória a Deus. Eu vou louvar o hino e em seguida o nosso pastor está com a oportunidade. Se for preciso eu
gente agradece a Deus por tudo, por esse momento tão grandioso e maravilhoso que está na presença do grande Deus nessa noite. Motivo de alegria de chegar até aqui para adorar ao grandioso Deus. Irmão, eu gosto sempre de louvar o hino 62 da harpa cristã. É um hino muito conhecido, um hino que traz muita alegria. Todos os hinos da harpa é maravilhoso, irmão. Nem o hino da harpa é triste, não. Todos eles é maravilhoso. São as coisas alegres, um hino que traz, as melodias são bonitas e a letra mais bonita ainda. E a gente se alegra quando chega um momento desse para louvar ao Deus eterno. O hino de número 62. Vamos louvar e agradecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite maravilhosa. Achei Jesus, achei Jesus, oh que gozo incomparável, pois salvador já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, perdido eu me encontrava, e do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertence ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre estar comigo. Oh, que prazer! Oh, que prazer! Jesus é meu amado, do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida ao meu cansado coração. Encheu de nova vida, deseja o meu Jesus louvar em doce harmonia. Em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia, e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor que ama eternamente? Louvado e agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adora Ele na grandeza da sua beleza. Nesta noite é motivo de alegria, irmão. A gente está aqui para adorar e glorificar. O nosso irmão Adair deixou um versículo em João 35, que versículo tremendo. Porque e Jesus chorou. Esse versículo, irmão, foi uma tristeza que Jesus sentiu na hora quando Marta chegou perto dele, não com brandura, uma palavra meio pesada. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já Maria foi diferente, Senhor. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: ele, teu irmão, não morreu, ele dorme. Aleluia. Mas com Marta foi diferente, Jesus ficou triste. Ela falou meio. E Deus não gostou, ficou meio triste. Falou grosso. E Deus chorou. Triste,
Por causa de quê? Da falta de confiança dela, né? Ela era para confiar mais que nem Maria. O negócio é tremendo, irmão. Marta disse assim, eu sou assim, mas Jesus não quer. Assim diz a estrofa do louvor, né? Jesus não faz acepção de ninguém, é assim. É preto e branco. Feio e bonito. Velho e novo. Né? Para Jesus te deu uma coisa só. A alma para Deus é uma só. Deus é Pai da eternidade e Ele é grande. E Ele veio para salvar. A Bíblia diz aqui, irmão, no livro que a gente leu, os filhos de Jacó. O negócio aqui é bonito, irmão. E a Bíblia diz que essa confusão desses filhos, alegria para uma e tristeza para outra. No começo era a alegria de uma e a tristeza para outra. Depois inverteu o quadro. Deus trouxe essa alegria para que era triste. A Bíblia diz que Raquel era uma coisa que brilhava. Raquel encandeava. O brilho de Raquel era muito bonito, os olhos de Raquel eram bonitos. A Bíblia diz que ela era mais olho bacon, não tinha olhos claros. Os olhos dela eram bacon, um olho meio assim normal, que nem o nosso. O de Raquel era muito bonito, olhos claros, e era mais formosa, mais formosura. E Lia era mais fraca de formosura. Mas o Deus eterno que botou Raquel na terra botou Lia. A alegria é essa, né? E todas elas são iguais, irmãos. Às vezes tem gente que diz assim, eu sou mais bonito que fulano. Muitas vezes é. E o coração? E o coração fica como? Fulano às vezes é bonito que eu acho. Mas o coração é bem assim, é trancado. Tem uns que é feio, mas o coração é velho. Abraça todo mundo, olha, o negócio é meio bonito, né? Irmão, e aqui quando a Bíblia diz que Lia se entristecia de estar lá embaixo, sem ter assim muita fama, sem ter muita alegria o povo com ela, tinha mais com Raquel. E Lia foi a primeira mulher de Jacó. Mas o negócio ali foi uma trapaça que quem fez foi o próprio tio dele. O tio dele fez uma confusão ali medonha, porque ele pediu Raquel em casamento. Só que o tio disse assim, olha, o tal do Labão, ele disse, para você casar com Raquel, você tem que trabalhar 7 anos. E ele trabalhou 7 anos pelaquela moça, pelaquele casamento. Só que quando foi se cumprir 7 anos, foi a maior festa de casamento. Só que Labão, naquela época, a tradição, ainda hoje no interior por aí, tem pai de família que ainda segue essa tradição. É assim, só casa a primeira mais velha. Não é? Hoje a nossa cidade é diferente, mas lá no interior, em muitos lugares, ainda respeita aqueles povoados lá dentro das matas. Dentro do mato ainda respeita. É casa mais velha, depois vai dando seguimento às outras moças. E ali na situação de Labão foi o mesmo jeito. Então Raquel era a mulher que apaixonou-se por Jacó e Jacó por ela, mas só que Raquel era encostada à mais velha. A mais velha era Lia. Labão não podia manchar o trato de Jacó. Jacó pediu para casar com Raquel. E ele não pôde manchar, ele ficou meio assim acanhado, lá vai, mas ficou calado. Mas o sobrinho trabalhou 7 anos com Raquel. Aí quando ele pediu o casamento, tudo certinho, então casou, foi aquela alegria. E naquela época a tradição era meio complicada. O cabra, quem levava a noiva para o noivo era o pai. Casou toda a festa, pronto. Vá para casa, espere lá. Aí o noivo ia para casa, esperava a noiva chegar. Aí o pai levava a noiva, entregava ele e ia embora. Fez a parte dele, tchau. Aí ele fica lá. Quando ele está lá, no aposento esperando, ele trouxe a noiva e tá bom. Com alegria com ela, quando amanheceu dele, disse, não, cadê? Puxa, não foi pressa não, o negócio está bem complicado. Não. Aí saiu a pé e foi na casa do senhor, não, eu quero que você entenda e lavar, o negócio foi feio. O negócio foi complicado, porque quase ia tendo desavença. Não, porque a tradição é casar mais velha, fique tranquilo, vai, trabalhe mais 7 anos que eu vou lhe dar Raquel. E o pecado.
Aí casou. Foi 14 anos por Raquel. Mas só que a bênção não estava só em Raquel. A Lia, as produções, né? Raquel foi uma mulher de grande alegria, muito famosa, mas Raquel desceu à sepultura muito primeiro do que Lia. Só que Raquel trouxe o filho da salvação, o filho da libertação, né? E ele, quando ele lá na frente, o negócio complicou, ele foi-se embora das terras dos tios, ficou rico e tal, foi-se embora, Deus mandou ele voltar para as terras dele. Ele ia daí, só produzindo, só produzindo, só produzindo. 5 filhos, foi muito filho. Não foi dando. Aí chega numa situação lá no meio do caminho que Raquel Saperreia, no meio das trabalhadas, no meio dos anos se passando, ela disse: me dê filho, senão eu morro. Aí ele se aperreou, ele disse: por acaso estou eu no lugar de Deus que abrir a tua madre, abrir e fechar? Quem dá filho é Deus, não é eu não. Aleluia. Aí ela se aperreou e ela chorava sempre os dias todos. Irmão, veja só a situação. Raquel era bonita, ele era mais afastada da presença do que a de Raquel. Mas só que dá o seguinte: Lia foi presenteada primeiro do que Raquel. Vê só, ninguém olhava para Lia, só olhava para Raquel. E a Bíblia diz que e viu Deus que Lia era desprezada e ele não tinha se agradado. Ele não estava se agradando do que estava acontecendo. A turma só olhava para Raquel, que era bonita, e Lia não. Deus disse: eu vou presentear ela com o prêmio maior do mundo, que é um filho. Se uma mãe soubesse o prêmio que Deus dá a ela, um filho, é uma coisa muito, muito bonita, irmão. É o presente maior do mundo. E presenteou ela com aquele filho. E dali ela, quando ela foi presenteada com o filho, acabou essa animação por lá de Raquel. Ou só corria para cá. Olha, Deus de nada faz tudo e tudo ele faz nada. Deus é tremendo, irmão. Aleluia. E ali ele continuou aquelas perturbações e ia daí, só era produzindo. Só que na viagem, quando ele vai partida das terras de Labão para as terras do pai dele, no meio do caminho, Raquel teve filho, descansou. Teve um filho, nasce José, o filho da promessa. Lá na frente, vamos passar dos tempos de novo, nasce Benjamim. E o Benjamim trouxe uma tristeza muito grande para Jacó. E a tristeza não foi nem para Lia, para Raquel. A Lia não pode ter se alegrado, porque ela morreu, não, porque a Lia já tinha filho. Foi tristeza, que era 2 irmãos. E naquele nascimento de Benjamim, Raquel partiu. Teve ele e partiu. Toda mulher, quando vai para a maternidade, a vida dela é 1 minuto, irmão, naquele momento, quando para nascer, isso é todas elas. E quando o filho está, o que vai nascer, é 1 minuto a vida de qualquer mulher, que o negócio é difícil, é muito difícil. E tem mulher que tem 4, 5, 6 filhos, não sente nada, a tranquilidade dela. Tem outra que para ter um filho é muita dor, é muito sofrimento, é muita coisa, chora, que só e grita, é muita luta. Mas o Deus eterno é aquele que dá a quem quer, passa o básico em quem quer, abençoa quem quer, dá boniteza a quem quer, não dá feiura, um é mais bonito que o outro, que não tem ninguém feio, não. Não tem preto nem tem branco, não, fulano é feio, não. Ele é feio, mas tem uma coisa que você não tem, tem o amor do coração. E aí? O coração do cara é lá, cabe todo mundo, abraça todo mundo, respeita todo mundo. Às vezes tem bonito que não é assim, é mais diferente, o orgulho. E o orgulho não leva a Deus, Deus não se agrada de orgulho, Deus se agrada da humildade. E ali naquele momento, irmão, quando Raquel se vai indo ali de dor, a parteira olhou para Raquel e disse assim: descanse, que você ainda vai ter esse filho. Ela quis dizer assim: você vai ter e vai partir. Descanse, que você ainda vai ter esse filho. Ela não podia ir com a palavra direta, ia acabar com a mulher já estava nas últimas, né? E ela nasce Benjamim, e foi uns filhos frutíferos na terra, mas só que a promessa era com José. A promessa toda estava com José. Por isso que o sofrimento de José foi muito grande. O sofrimento de José foi muito, sofreu
mas foi um homem vitorioso. Irmão, ali essas duas mulheres, ali foi uma guerra tremenda, das duas, porque ali uma queria, outra queria. Só Deus disse assim: não vou deixar Raquel triste. E quem estava agora alegre era Lia. Deus presenteou Raquel, e o filho que Deus deu a Raquel, que ela não conseguiu ver o menino grande, foi o filho da promessa. Foi o filho que foi frutífero na terra, trouxe muita alegria, que a promessa já tinha sido lá atrás. Eu estava lendo ontem Márcio, Magno, lá na praça, a gente estava lendo lá, e a gente estava lendo que o filho da promessa era Jacó. Por quê? Jacó já veio de lá. Se fosse Esaú, era Esaú, mas foi Jacó, né? Esaú brigou com Jacó, foi um cacete tremendo, né? Aí ele foge. Então era filho da promessa, era ele. O outro também era filho, mas não era da promessa, que nem o que veio, foi Jacó. Aí ali já nasce José, filho da promessa, era o pano de rama. Deus não prometeu que ia encher Jacó? Vou eu te encher, vou eu te abençoar na terra. Vai ser grande a família, o exército vai ser muito grande, dos pontas de rama que vai sair de tu, não é? E ali foi aquela tremenda, foi muita gente. Aí já nasce José, ponta de rama, de Jacó, o homem cheio da graça. E quando ele está cheio da graça, que ele contava para os irmãos o sonho que não devia, mas contava pela alegria que ele tinha, que Deus mostrou a ele, que naquela época foi tão difícil que até Jacó ficou rindo. Disse: meu filho, como é que a gente vai se prostrar a você? A família e ele, até eu e sua mãe se prostrar dos seus pés. Foi o que Deus mostrou ele no sonho. Os 11 fechos, né? 12 fechos de capim. Vê que Deus mostrou ele no sonho. Aleluia. Né? Veja o que é que Deus faz. Quem é do mundo que vai divulgar um sonho desse se não for Deus que tem? Porque sonhar com capim, e eram os irmãos, era cada um feixe de capim, era um irmão. E ele disse: Deus mostrou a mim a lua e o sol, e os peixes, vi os 12 peixes de capim se curvavam diante de mim, caía um por assim, na minha frente. Quer dizer, os peixes de capim se curvavam a ele. Aí até admirou todo mundo, porque os irmãos já eram mais velhos do que ele. Mais velho, esse cara tem isso aí, a gente não tem. Isso aí começou uma ira, irmão. Nem tudo que Deus dá a gente pode contar a ninguém. Aleluia. O segredo aí é muito grande, né? Tem muita gente que não pode contar porque traz inveja. Aí quanto mais quando é as bênçãos que Deus nos dá. Traz inveja. Ele trouxe uma inveja muito grande para os irmãos de José. E chegou até dos caras querer matar ele. Mas quem tem promessa não morre, não, irmão. Só morre no tempo. Quem tem promessa só morre no tempo. Passa pela moenda, leva tiro, leva batida de carro, cai de cima de pé de pau, quebra a perna, quebra braço, mas só morre no tempo. Deus só leva no tempo. Aí ele diz o quê? Vou deixar fruto na terra para poder guardar. É muita alegria, né? Tem cara que desce, não tem nem filho, desceu sem nem logo, mas Deus diria assim: ele vai primeiro deixar o fruto para poder guardar. Aí acontece, vai José dentro daquela situação, daquela luta maravilhosa ali, a sofrimento, e ele se alegrava quando Deus mostrava a ele esse sonho. Era uma coisa admirável. E ali ele continuou, só que por causa desse sonho, por causa de uma túnica, começou a inveja, porque Jacó deu uma túnica a José muito bonita, era do gosto dele, do amor dele. José recebeu com a maior alegria da vida dele, com a maior satisfação aquela túnica, que coube nele, ele ficou muito alegre. Aquilo ali trouxe muita inveja para todos os irmãos de José. A inveja ali começou muito forte. Ali ele passou ele sem ter maldade com nenhum, mas os cabas tinham com ele. Agora ele teve que passar por aquele momento tão difícil da vida dele, para depois o homem chegar lá em cima. Chegar a uma altura daquela que só Deus é quem levanta, irmão. Só Deus é quem levanta. Só o Deus eterno é quem faz. O Deus eterno é altíssimo, majestoso, Ele é criador divinal. Ele é quem faz. Ele quer fazer na vida de da família de Andrelina.
Quer fazer lá na família de um ponto e quer trazer alegria para a família, um só. Da família de Andrelina, Deus vai trazer alegria. Muita alegria. Muita alegria. Eu sei que eu não sei se vou estar vivo, mas quem tiver vivo vai se lembrar dessa palavra de hoje. Que Deus vai trazer alegria dentro da família da véia Ana. Deus quando fala com ele cumpre. Só é você esperar. Aguarde. E alguém vai cantar o hino da vitória cheio de alegria dentro da família. E ali, meu, quando José está naquela situação ali, sendo julgado pelo irmão, sofrimento tremendo, cada um era uma questão, cada um olhava para ele diferente, os olhares não eram o mesmo, os olhares eram sempre olhar de ira, por causa da inveja que era cabível no coração daqueles cabras. Eles tinham inveja, eles não se alegravam de ver a vitória de José, eles se alegravam de ver a vitória dos outros, que era filho da mesma mãe, né? Era dos irmãos, mas José não era filho da mesma mãe. Era filho de Raquel, era diferente. Então trazia sempre uma diferença para ele. Era filho do mesmo pai, mas não era da mesma mãe. E ali eles ficavam com raiva, se aperreavam por causa daquela situação. E chegou uma situação muito difícil, que eles colocaram José dentro de uma cisterna. E dentro da cisterna não tinha só um mato, não, tinha muitas coisas dentro. Tinha cobra, tinha muitas coisas ali. Só que o Deus eterno não deixa, irmão. Deus bota sempre o anjo acampando para não acontecer nada na vida daquele servo dele, irmão. Deus é tremendo, Deus é real, Ele é majestoso. E ali naquela situação difícil, sempre continuando, o tempo se passando, botar já na cisterna, depois vamos matar ele, a gente fica logo livre dele. Veja a inveja como é muito grande, viu? Muito grande. A inveja é muito grande, porque ela é cabível na terra, a inveja. Matar José, ficava logo livre dele. A gente não vai ter mais nada a ver com esse cara, vai embora. Pronto. Pai ama muito ele, pai ama mais ele do que a gente, o negócio é complicado. Pai tem mais amor a ele do que a nós. Vamos matar ele. Embolaram de matar, só que todo meio, sempre Deus levanta um. Em todo canto Deus levanta sempre um, em tudo. Vai ver até do próprio bando ali. Que diz assim, vamos deixar fulano, um dia assim, não, pode deixar ele vivo. Mas não é o cabané, é Deus que levanta para isso aí. Aí ele vai, tudo que concordaram de matar, e eu disse assim, não, é melhor a gente vender lá os mercadores, vai vender ele vai se embora. Aí eu disse, e ainda vai fazer o quê? Vai dizer o que, rapaz? A gente matou um animal, nela a roupa dele lá, a capa dele de sangue, e o bicho comeu ele. Só sobrou a mesma roupa. O plano deles foi certo e muito triste para Jacó. Mas Jacó tinha uma esperança que o filho dele estava vivo, que Deus não falou com ele. Olha, o cara que deve, olha, quem segue a Deus, irmão, segue a Deus, tem fé, tem confiança. Deus não falou comigo, não é possível. Meu filho sumiu, morreu, mataram meu filho, mas ele tinha uma esperança de uma resposta de Deus, porque Deus falava sempre que já falou de Deus, mas Deus não ficou em silêncio com ele. O tempo todo ele já tinha dado o filho como perdido, mais de 20 anos. José passou 14 anos no sofrimento, ainda passou uns 3 anos preso no cárcere. Depois José, o homem tem um sonho, que o sonho é tremendo. O sonho, irmão, sempre é de Deus. O sonho é tremendo. A gente não tem merecimento, e às vezes Deus falar conosco, ele fala em sonho, não é? A gente não tem merecimento, muitas vezes Deus usa alguém para a gente no caminho, no trabalho, aonde for, mas a gente não tem o merecimento de ver diretamente de Deus. Quando a gente tem muita alegria, Deus fala conosco, que é muita alegria. E ali ele estava lá no cárcere preso, passou para o cárcere lá, aquela situação difícil, ficou lá preso, e os caras ainda mais vadaram com ele, aguentando tudo ali. O negócio foi complicado, irmão. O negócio foi difícil, porque o cara sofrendo na mão dos irmãos, é vendido, sofre lá onde estava, foi uma calúnia triste, botaram o cara preso, o cara ficou lá preso, pagando sem dever. E isso, Deus em silêncio com ele, irmão. Muitas vezes Deus está em silêncio conosco, a gente se aperreu. Eu passei um ano sem Deus falar comigo, eu ia por aquele cabeça abaixo conversando com Deus, e cara,
só ali calado no sofrimento, e ia trabalhar e voltava, conversando com Deus, louvava, lia a palavra, conversava com Deus. Deus não usava ninguém para mim, não. O negócio é complicado, viu? Se você não tiver postura, você diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? E eu ali naquele sofrimento, ali quando for um dia de terça-feira, eu vou por aqui para o trabalho, quando eu chegar ali no gerador, aí vi um choque de lá numa bicicleta, acabei de ouvir, presencioso, olhou para mim, baixou a cabeça, passou por isso, para aí, irmão. Aí eu travei as duas pernas aqui lá. Ele desceu da bicicleta e veio e disse, Deus, manda dizer assim, 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 assim. Passou uns minutos só entregando o recado ali. Um rapaz que foi passando lá, por lá ia passando, aí ficou de costas, como é que ficou recebendo, o cavalo estava do outro lado. E eu ali só recebendo e a lágrima descendo e falando, relatou tudinho. Disse, eita Deus. A segunda vez que Deus falou comigo assim, uma vez foi nessa casa aqui, eu estava aqui nessa casa e eu ali sendo rejeitado, passava jeito por aí. Aí se eu chamava a cadeira, não chamava nem fazer oração. E quando foi um dia eu estava 3h30, o Valqueira foi buscar o menino no colégio e eu fiquei aqui sozinho chorando, conversando com Deus. Eu te aceitei, Jesus, que sofrimento é esse, que encostamento é esse? Passa, pai, senhor, pronto, é isso aí. Eu não tinha oportunidade nem de ir no microfone lá na frente, Deus. É muito sofrimento, irmão. A gente tem que sofrer para alcançar a vitória. E teve camarada que disse a mim, eu não aguento isso, né, mas eu tenho que aguentar, meu. Você é diferente. Seu Deus é mais agitado do que o meu. E eu ficava ali, isso é muita paciência ali. Aí eu estava aqui, o Valqueira foi buscar no colégio, eu fiquei sozinho, aí comecei a conversar com Deus. Aqui tinha uma parede, que a gente derrubou a casa, a gente nunca repocou essa parede, era de sapisco. Parede pequena do banheiro aqui. E eu estava nessa parede, daqui a pouco eu vim, eu conversando com Deus, sozinho, conversando, sozinho em casa, a porta encostada, aí eu vi aquela brisa assim, feito uma neve. Eu sentia a pedra tão forte que só faltava o cavalo voava daqui assim. Não falou não, passou. Toda vez que eu olhava para a parede eu me lembrava. Aí eu disse, oxi, e como a pé ia amada, já havia sentido a paz de Deus aqui, pô, daí por diante fui embora. A alegria foi grande, irmão. Agora fui muito encostado, ela está aí para ver. Fui muito encostado, encostado demais, o negócio é complicado. E eu sempre trabalhando para Jesus, trabalhando. Milena era pequenininha, assim carregava o som, mas eu para fazer o cura debaixo da ponte, era luta. Debaixo da ponte era lambeiro, toda sabe do lambeiro que era lá. Era lama, um buraco tremendo. A gente pastava com roda assim, a lama, e fazia o culto, todo sábado, era. E daí por dentro eu disse, oxe, para mais não. Levei trombada, já fecha a igreja, eu paro na caminhada, que sofrimento, vou para outro lugar, para todo canto. E era assim, mas não parei, porque se eu parasse, Deus não se agradava. E eu disse, isso eu estava vivo. Dentro do sofrimento, a maior luta, você tem que buscar o grande e dizer assim, Deus, quem me salvou foi tu, quem vai me levar para lá é tu. Aleluia. Eu não posso entregar as armas não, porque não foi tu que mandou. Se eu quero entregar as armas, eu estou com covardia e com ruindade. Eu tenho que lutar. E daí por diante, irmão, foi-se embora. E era sofrimento na minha vida. A luta era muito travada, era grande e eu lutando. Até hoje estou aqui, na luta. Me alegre, porque foi Deus que deu esse lugar para ir adorar Ele. Deus abriu essa porta para nós adorar. E eu não fui atrás de porta. Foi Deus que me deu. É tão tal que eu fui lá com o Valqueiro e disse para o irmão assim, meu cunhado e o Valqueiro disse assim, irmão, eu estou na sua igreja e eu queria falar com você tem livre-arbítrio, pode falar. Eu queria falar com o senhor que se eu podia e o senhor permitia que eu abrisse o meu ministério, porque se eu morrer, minha família não vem para aqui. Se o senhor morrer, a sua família também não vai para lá. Isso é real, irmão. Eu não só vou permitir, como vou ungir você de novo. Então tá aí, o pastor Zezinho, eu devo primeiramente a Deus, segundo a ele, a nosso pastor Francisco, e ele me incentivou, autorizou, e de vez em quando ele vem para aqui. É uma alegria muito grande. Ali não foi assim, outro muito fulano não. Foi ele, com a mão dele, eu fui para lá um domingo, ele me ungiu, eu orei por ele, Jesus por ele da coluna, que ele estava todo trouxa. E Jesus fez o meu bem, até hoje ele está aqui, adorando grande. Mas eu não desisti, irmão. E não desista da sua chamada. Tem gente que diz assim, fulano prega, fulano louva. Mas você tem sua chamada.
Peça a Deus a sua chamada, porque tem gente que tem chamada na oração, tem gente que é no louvor, tem gente que é para administrar, outro é para tomar conta da igreja, outro é para levar a palavra e voltar, entrega a palavra e ir embora. Deus tem chamada com cada um que Ele salva. Todos eles têm procure e peça a Deus a sua chamada, que Ele vai lhe mostrar. Porque se Ele botou você na terra e lhe salvou, Ele tem chamada na sua vida. Busque, vá buscar, se ajoelhe, ore e peça a Deus, que Ele vai lhe mostrar. Ele é Deus de realizar sonho. Ele é Deus que ainda realiza sonho. Se você tem um sonho de alcançar lá, Deus vai lhe dar. Pode esperar. Ele pode, Ele vai. Sem Ele, nada a gente pode fazer. Amém, meus irmãos? A gente vai encerrar, que já é 9h05. Eu agradeço a todos os irmãos que vieram nessa noite maravilhosa de quinta-feira, adorar, glorificou a Deus. E agradeço ao nosso Adeildo, que vem de lá de longe, lá de Jacotão para cá, né? Aí vem para aqui, adora a Deus, aí com a esposa dele. Tem sido muita alegria. Graças a Deus que o Espírito está aí, bem alegre. E o nosso Deus é grande, eterno, altíssimo. Agradeço a Paulinha com as filhas dela. Agradeço a nossa irmã Krause, que ela tem sempre insistente na obra de Deus. Graças a Deus. E a gente está se preparando para que Deus abra o coração, para que o negócio chegue mais rápido. A assinatura, e ela dizia assim: agora eu posso trabalhar para Jesus Cabo na igreja, que é sempre assim. Agradeço a Magda, agradeço a Adeildo, agradeço a Paulinha com o Espírito todinho, agradeço a Júlia que não pôde vir, agradeço a nosso irmão, o marido da Rebeca, e a Rebeca, como diz que a Rebeca é filha de Isaac, Rebeca está ali, filha de Isaac. Filha de Isaac, não, é mulher de Isaac, né? Era da família de Labão, meu Deus, era complicado aquele Labão. E eu agradeço a todos os irmãos que vieram, em nome de Jesus. A gente vai orar, encerrar o trabalho agradecendo a Deus. Tem aviso aqui. Aviso. Amanhã tem ensaio das crianças. Amanhã tem ensaio das crianças. E se não chover, a gente está na Lemos Tour, ponto de pregação na Ilha das Cobras. Está não chover das Cobras, é Lemos Tour. Sábado, consagração de manhã, com a irmã Cessa, com Cida e os outros. E de tarde, celebração para as crianças. E à noite, culto normal, né? Culto normal, hoje é culto da mocidade, da Rebeca, que dirige esse culto. E domingo, culto da família, e a gente continua. Amém, meus irmãos? Vamos ficar até para nós orar. Quem mais precisa de oração? Maravilhoso Deus Pai, estamos na Tua presença, encerrando esse trabalho maravilhoso desta noite. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, abençoa Teus servos que vieram. Pai querido, dá esposa sabedoria. Ó Deus eterno, Tu sabe de tudo, Tu tens visto o que tem se passado, meu grandioso, na casa de cada um que aqui está. Meu grande Deus e grande Pai, Tu és grande, fiel, poderoso, majestoso e Criador divinal. Creio na Tua palavra, nas Tuas promessas. Abençoa, Pai querido, ó Senhor Deus, a família de Dona Ana. Pai querido, abençoa o nosso irmão Adeildo que aqui estava nesta noite. Vem te adorar e glorificar. Abençoa, Pai querido, a nossa irmã, a esposa dele. Ó Deus, é nossa irmã Magda. Ó Santo Deus, Santo Pai. Abençoa a nossa irmã Grauça, Pai. Ela veio aqui te adorar, prestar louvor a Ti, Pai querido, Rei da Glória. Abençoa o nosso irmão, Pai querido, marido da Rebeca. Abençoa, Pai, a nossa Rebeca. Abençoa a minha esposa Valquíria. Abençoa, Pai querido, aqueles que não puderam vir. Abençoa a irmã, nossa irmã Paulinha, os filhos dela, Pai. Ó Santo Deus, Santo Pai, trabalha tremendamente na vida dessa família. Ó Santo Deus eterno, Pai. Abençoa os Teus servos que não puderam vir. Abençoa aqueles que estão trabalhando. Abençoa, Pai querido, os moradores desta localidade, os comerciantes. Santo Deus e Santo Pai, chegamos a Ti, coração cheio de alegria, para Te agradecer por esse momento maravilhoso e grandioso e divinal. Creio na Tua santa, infinita e gloriosa palavra, no Teu santo e glorioso nome. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja. Amém. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.